Cordiais saudações, meu nome é Fernando, sou professor de História da Rede Municipal de Ensino de São Vicente, portanto ligado à SEDUC desta mesma cidade, deste mesmo município. Antes de iniciar o tema de hoje, eu quero fazer uma retificação, uma correção, que eu falei que o faraó que unificou o Egito, eu falei que era Narmes, mas na verdade é Narmer com R, tá? Então, dito isso, podemos já começar a falar da segunda aula sobre o Antigo Egito. Hoje nós falaremos não propriamente dos faraós, mas do egípcio comum, do cidadão egípcio, da cidadã egípcia, das pessoas comuns que viveram no Egito. Então, hoje nós vamos falar de Ka-Imerite. Vai aparecer as imagens na tela de Ka-Imerite. Ka-Imerite viveram há 3.500 anos, portanto, há 1.500 anos antes de Cristo ou 15 séculos antes de Cristo. E é desse casal que nós iremos falar. Foram descobertas no túmulo, no sarcófago da família de Ka-Imerite, muitos objetos, mesas, cadeiras, jogos, cosméticos, frascos de cosméticos, muita coisa. E isso está, essas coisas, esses itens estavam, esses mobiliários, tudo estava no sarcófago de Ka-Imerite, que foi descoberto em 1906, em Deir al-Medina, próximo ao Vale dos Reis. E esses objetos, hoje eles estão no Museu Egípcio de Turim, na Itália. E esses objetos mostram como era a vida cotidiana desses egípcios. Ka, ele era um homem aproximadamente de 1,70 m, sua esposa tinha cerca de 1,56 m, eles eram uma família abastada, classe média. Isso se deduz por causa dos objetos encontrados no túmulo, no sarcófago familiar, na capela funerária de Ka-Imerite. Então, em escavações em Tebas, feitas em Tebas, no Egito, foi descoberto um vilarejo, uma aldeia. Essa aldeia era uma aldeia de artesãos, de trabalhadores, de pedreiros, de carpinteiros. E esses trabalhadores, eles eram remunerados pelo Estado, como se fossem funcionários públicos. Porque para o faraó, o seu trabalho era de suma importância, de máxima importância. Ka, ele era um pedreiro e conforme o tempo foi passando, ele se tornou um arquiteto até chegar ao posto máximo de arquiteto real. Então, essa aldeia ficava próxima ao Vale dos Reis, que era o cemitério, um grande campo, um grande lugar onde os faraós tinham seus sarcófagos, suas capelas funerárias. E nesse lugar também haviam templos para os deuses, dedicados aos deuses. E essa vila ficava próxima. Então, uma coisa importante a saber
Eu disse que eles eram espécies de funcionários públicos. Todos aqueles trabalhadores naquela aldeia que fica em Deir al-Madina ou al-Medina, todos esses trabalhadores eles eram bancados pelo faraó. Naquela época não havia ainda transação em moeda, então os trabalhadores eles recebiam seu salário em grãos de trigos, 5 sacas de trigo, 5 sacas de cevada, recebiam muita água, acredito que 100 litros de água para eles tomarem, né, banho, lavarem as roupas e beberem. E, como eu disse, o Ka, ele se tornou um arquiteto. E, pelo menos, ele trabalhou em 3 sarcófagos de 3 faraós. O primeiro foi Amenhotep II, ou Amenófis II na versão grega. Tá? Amenhotep II. E depois também trabalhou no túmulo de Amenhotep III, ou Amenófis III. E ele era muito estimado em vida, mas disso a gente vai falar um pouquinho depois. Na aldeia onde Ka morava, a casa dele era uma casa grande, como um grande funcionário do faraó, ele tinha servos e na casa naquelas casas haviam vários cômodos, sala, cozinha, fogão. Fogão era, né, de barro, que ainda hoje no Egito muitas famílias usam esse fogão de barro para cozer pães. E também havia cavado no chão, no solo da casa, um buraco onde se punham cerveja, frutos, verduras, e eles tapavam aquele buraco e aquilo funcionava como uma espécie de geladeira, né, que mantinha os produtos frescos. Isso foi encontrado nesse vilarejo, nessa aldeia onde viviam apenas esses trabalhadores, esses funcionários do faraó. Ka, ele se tornou um arquiteto, depois o arquiteto real, o arquiteto do faraó. Ele trabalhava em construções de templos e de túmulos no Vale dos Reis e ele tinha os seus trabalhadores a seu comando. E uma coisa importante a falar é falar do cúbito. Tá? O cúbito é uma medida como nós temos nossas réguas, que tem centímetros, milímetros. Os pedreiros, né, os mestres de obras, engenheiros de hoje usam a trena. Naquela época eles usavam cúbito, que era tipo uma régua. E essa régua tinha 52,4 centímetros, que era o cúbito, que é o que eles usavam nas construções. E esse cúbito e outros objetos de trabalho foram encontrados no túmulo de Ka. Uma outra coisa que também foi encontrada foi um cúbito de ouro que Amenhotep II ou Amenófis II, Amenófis é o nome grego do faraó e Amenhotep é o nome egípcio. Então Amenhotep II, ele deu um cúbito de ouro contando toda a história de Ka, dizendo dos seus empreendimentos. Então ele ganhou um cúbito de ouro. Então, por esse objeto dá para saber que ele já era estimado, ele era muito importante no seu vilarejo, na sua aldeia, porque ele recebeu um cúbito de ouro do próprio faraó contando a sua história. Uma outra coisa importante a saber, eu falei que esses
funcionários, eles recebiam grãos, né? Porque não havia moeda, não havia transação com moeda naquela época, e eles cozinhavam, né, os seus próprios pães. Então, o pão era fundamental na vida dos egípcios. E apenas uma curiosidade para vocês saberem, enquanto eu como aqui meu pãozinho, só para vocês saberem que no Egito Antigo, há 5.000 anos, portanto há 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios usavam o pão para curar suas feridas. Eles punham o pão como um curativo em cima de suas feridas. E eles não sabiam por que o pão curava, mas o pão curava. Mas nós, ocidentais, hoje sabemos porque o pão curava as feridas dos egípcios. Porque o pão tem penicilina. Tá? Então fica essa curiosidade aí para vocês. Bom, eles viveram entre o século XV e XIV, esse casal. Merite, a esposa de Cá, morreu antes dele. Ele era muito apaixonado, pelo que se deduz. Eles encontraram um anel sobre a máscara mortuária de Merite. E esse anel, a aliança, tinha a imagem de Hathor. Hathor era a deusa mãe, tanto dos mortos como dos vivos. Era a deusa da fertilidade e também ela ajudava no novo nascimento, que é a vida após a morte. E Hathor, ela era representada como uma vaca, por causa da fertilidade, né, por causa da vida. E Hathor também era padroeira das relações sexuais, ajudava, né? E ela ajudava também as mulheres no parto. Então, a deusa Hathor era muito importante na época de Cá e Merite. Então, se descobriram papiros mostrando relações sexuais, inclusive sob a proteção da deusa Hathor. Como eu falei, a deusa Hathor ela era a deusa dos vivos e dos mortos. E uma outra coisa que eu esqueci de dizer, que também é importante, o Vale dos Reis foi escolhido para ser o lugar de sepultura dos faraós. Por quê? Porque quem está ali vê que o sol nasce do lado do Vale do Nilo, que é o leste. E o Vale dos Reis está do lado que o sol se põe, oeste, está no oeste. Isso significa o quê? Que no leste representa o nascimento dos deuses, enquanto que o oeste, Vale dos Reis no caso, representa a morte dos deuses, a morte dos faraós, e por isso que o Vale dos Reis foi escolhido para ser lugar da sepultura dos faraós. E essa era a aula que eu tinha para falar para vocês, encerrando o assunto do Antigo Egito. Até a próxima aula.